filme começa com um flashback. A jovem Madeleine Swan cuida de sua mãe doente enquanto um homem mascarado se aproxima de sua casa. Madeleine vê o homem pela janela e corre para se esconder. O homem entra na casa, se apresenta como Litz e diz que está ali por causa de Mr. White, já que ele matou a família de Sophie. Quando a mãe de Madeleine não consegue dar uma resposta, Litz a mata. Madeleine se esconde debaixo da cama, onde Litz a procura e ela o atinge até que ele caia. Ela arrasta o corpo para fora, mas ele ainda está vivo. Madeleine começa a correr pelo lago congelado até que cai na água. Litz não consegue permitir que a garota morra, então ele atira no gelo e a resgata. Avançando para o presente, Madeleine vive romanticamente com James Bond em Matera. Embora estejam felizes juntos, Madeleine sabe que Bond ainda tem pensamentos persistentes sobre Vesper LYND, cujo túmulo está próximo. Ela o incentiva a seguir em frente, fazendo o mesmo com a memória de Safin, escrevendo Homem Mascarado em francês em um pedaço de papel e queimando. Na manhã seguinte, Bond vai ao túmulo de Vesper para finalmente perdoá-la e também tem um pedaço de papel pronto para queimar com a frase "Perdoe-me". Antes de sair, Bond vê um cartão de visita de Sectre próximo e, segundos depois, o túmulo explode. Bond se recupera rapidamente e começa a correr apenas para ser perseguido por assassinos liderados por um homem com um olho cibernético chamado Primo. Bond corre de volta ao seu quarto em uma moto para pegar Madeleine, acusando-a de ter montado o esquema, já que os assassinos não deveriam saber onde encontrá-lo. Ele coloca Madeleine no Aston Martin e acaba em uma perseguição em alta velocidade por Matera, fazendo com que os assassinos se acidentem ou sejam mortos. O vilão cerca Bond e Madeleine na praça, com ela implorando para Bond agir enquanto ele observa e deixa o bandido atirar no carro. Quando vê que Madeleine está dizendo a verdade, ele ativa a metralhadora do carro e mata quase todos os assassinos, exceto Primo. Uma vez em segurança, Bond leva Madeleine para uma estação de trem, coloca-a em um trem e se separa dela devido à sua confiança ter sido destruída. Ela tenta, com lágrimas, alcançá-lo enquanto o trem começa a partir, mas ele já se foi. 5 anos depois, outra equipe de assassinos invade um laboratório da Mi-6. Eles estão trabalhando para Safin, que entra em contato com o cientista-chefe Valdo Obruchev e o avisa sobre quem está vindo. Os assassinos capturam Obruchev e outro cientista, matando o restante da equipe. Eles estão lá para adquirir Heracles, uma arma biológica mortal que pode ser usada como veneno através do contato pele a pele. Após obter o que queriam, os assassinos matam o outro homem e levam Obruchev com eles. A Mi-6 descobre o ocorrido e Moneypenny vai falar com Obruchev, mas ele permanece em silêncio sobre o que é Heracles e quer saber onde está 007. Bond agora está aposentado da Mi-6 e vivendo na Jamaica. Ele encontra Felix Leiter e seu colega Logan Ash. Eles vão a uma boate, onde Felix conta a Bond sobre a captura de Obruchev e a invasão ao laboratório. Bond demonstra pouco interesse, se envolvendo na recuperação de Obruchev. Bond também expressa a Felix seu sentimento de desconfiança sobre Ash, enquanto Bond tenta voltar para casa. Descobre que seu carro não está funcionando e é abordado por uma mulher chamada Nomi, que lhe dá uma carona em sua moto. Quando chegam à casa de Bond, Nomi rapidamente deixa cair a sua fachada e revela que é não apenas uma agente da Mi-6, mas também a nova 007. Ela lhe diz que Obruchev é seu alvo e que Bond deve ficar fora do caminho. Amy e Bill Tanner conversam com Key sobre a recuperação dos arquivos roubados do laboratório. Bond entra em contato com Amy para saber o que foi feito envolvendo Obruchev. O inspetor Amy desliga e diz a Tanner que quer entrar em contato com Blofeld, que está preso em Belmarsh e é visto falando sozinho. Felix e Bond vão a Cuba para encontrar um agente da CIA chamado Paloma. Eles se infiltram em uma reunião da Sectre, onde Blofeld está usando um olho robótico semelhante ao de Primo para observar a festa. Enquanto isso, Obruchev está sendo forçado a configurar o Heracles na instalação, mas é visto trocando um frasco do dispositivo. Quando Bond e Paloma percebem que Blofeld está tramando algo, toda a festa se volta contra Bond. O veneno Heracles é liberado na sala com a intenção de matar Bond, mas enquanto o veneno não afeta os agentes da Sectre, o efeito é o oposto, com os operativos da Sectre começando a ter feridas na face antes de cair mortos, enquanto Bond e Paloma permanecem inatingidos. Os dois enfrentam atiradores, incluindo Primo, enquanto Nomi aparece para prender Obruchev. Após matar vários capangas, Paloma consegue um carro e vê Obruchev tentando fugir. Ela colide o carro com a estrutura da qual ele estava descendo, fazendo-a desabar sobre o carro.
Bond leva o Khrushchev e se separa de Paloma depois que ela lhe dá um charuto para Félix, e Bond leva o Khrushchev em um velho avião. Bond leva o Khrushchev até o barco de Félix para encontrá-lo e Ash, onde começam a interrogar o Khrushchev sobre Heracles e por que especificamente não afetou Bond. Ash fica nervoso e diz ao Khrushchev para parar de falar. O Khrushchev diz que a Sectre sempre foi o alvo principal, então ele alterou a amostra de DNA durante o envenenamento para matar eles em vez de Bond. Ele também revela que M o ajudou a criar Heracles. Quando Bond pergunta como Blofeld sabia que ele estaria lá, percebe rapidamente que Ash é um agente duplo trabalhando com o Khrushchev. Durante uma luta, Ash atira em Félix e foge com o Khrushchev, fazendo um buraco no barco para fazê-lo afundar. Embora Bond tente ajudar Félix, ele sabe que o ferimento à bala é grave demais e Félix resigna-se ao seu destino. Bond, lamentavelmente, deixa seu amigo para trás antes de conseguir se libertar e escapar. Bond volta a Mi-6 para confrontar M. Ele exige ser levado a Belmarsh para falar com Blofeld, mas M recusa e acaba enviando Bond para fora depois que Bond o irrita. M então chama Nomi para dizer a ela que quer que tudo na cela de Blofeld seja vasculhado, até mesmo o próprio homem. Ao sair, Moneypenny oferece ajuda a Bond. Naquela noite, eles vão à casa de que está se preparando para jantar com seu namorado. Eles pedem aqui para dar uma olhada nos arquivos recuperados, e quando eles descobrem arquivos sobre os alvos da Sectre, com apenas Blofeld permanecendo. Há também milhares de outros arquivos sobre pessoas em relação às suas amostras de DNA ao redor do mundo. Bond pede aqui para conseguir acesso a Belmarsh para encontrar Blofeld, mas ele diz que apenas uma pessoa tem acesso a ele. Corta para Madeleine indo para seu trabalho como psiquiatra. Ela vai ao seu escritório e encontra Safin lá, mas não o reconhece imediatamente até que ele lhe mostre sua máscara quebrada. Assim que ela fica assustada, ele diz que precisa dela para algo. Mais tarde, Bond se reúne com toda a equipe da Mi-6 para ser reinstalado como um agente zero. Eles revisam arquivos sobre o funeral de um operativo da Sectre, onde 5 membros da família que entraram em contato com ele agora estão mortos devido ao veneno Heracles. M explica que Heracles não foi projetado para ser tão prejudicial quanto é agora, pois foi originalmente desenvolvido para alvos específicos por contato, sem afetar outros, mas agora foi transformado em uma arma usando nanobots para atacar alvos e qualquer pessoa relacionada a eles. M finalmente aprova que Bond encontre Blofeld e descubra o que puder. Bond vai a Belmarsh e se reúne com Madeleine. Ele tenta apertar a mão dela, mas ela recusa. Quando Blofeld é trazido para eles, Madeleine começa a ficar nervosa e tenta sair. Bond segura seu pulso, mas ela se afasta e vai embora. Bond fica conversando com Blofeld, que o provoca e diz que armou o ataque ao túmulo de Vesper para fazer Bond acreditar que Madeleine o havia traído. Ele provoca Bond a ponto de Bond agarrá-lo para atacá-lo fisicamente. Quando Tanner entra para parar Bond, eles descobrem que Blofeld foi envenenado até a morte pelo toque de Bond. Bond descobre que foi infectado com Heracles após tocar Madeleine e não consegue remover o veneno. Madeleine fugiu de seu apartamento e ninguém consegue encontrá-la. Bond vai atrás dela sozinho e a encontra na casa de sua infância. Para sua surpresa, ele descobre que ela tem uma filha, Matilda, embora Madeleine afirme que ela não é filha de Bond. Após colocar Matilda na cama, Madeleine informa Bond sobre quem é Safin. Blofeld instruiu o pai de Madeleine a matar toda a família de Safin, o que deixou Safin como o único sobrevivente com desfigurações faciais. Ela também menciona uma ilha que a família de Safin possuía, onde sua base de operações está atualmente. Bond dá aqui as informações para localizar Safin, e que informa Mi-6 que a ilha está localizada entre o Japão e a Rússia. Nomi está procurando Ash, mas Bond descobre que ele e outros capangas de Safin estão perto, então ele tira Madeleine e Matilda de casa para a segurança. Na estrada, os assassinos de Safin perseguem os 3. Bond faz 2 deles saírem da estrada, mas a van deles também é derrubada. Bond atira nos assassinos e arma armadilhas para alguns outros até que Ash aparece para tentar matar Bond pessoalmente. Bond vira a van de Ash e causa um acidente. Ash rasteja para fora e pede ajuda a Bond como retaliação pela morte de Félix. Bond empurra a van de Ash para esmagá-lo. Ele então descobre que Madeleine e Matilda foram sequestradas e levadas para a ilha. Bond se reúne com a Mi-6, onde Nomi renuncia ao título de 007 para Bond e Nomi se dirigem para a ilha para parar Safin e salvar Madeleine e Matilda. Enquanto isso, o vilão leva as duas para seu jardim, onde são cultivadas outras plantas venenosas, incluindo os nanobots que estão sendo coletados para a distribuição do veneno Heracles. Bond e Nomi chegam à ilha, invadem a instalação e enfrentam os atiradores. Eles capturam o Khrushchev
Khrushchev e planejam explodir o local, embora não tenham explosivos suficientes para completar o trabalho. Após ameaças contínuas, Nomi empurra o Khrushchev para uma piscina de nanobots, onde ele é dissolvido de maneira horrível. Os outros trabalhadores fogem ao ver os efeitos dos nanobots. Madeleine consegue escapar da catividade de Primo jogando chá quente em seu rosto. Bond encontra Safin com Matilda em sua catividade. Quando Safin ameaça tanto Matilda quanto Madeleine, Bond se ajoelha e implora para que Safin não as machuque se ele fizer o que ele quer. Mas então Bond saca uma pistola oculta e mata os guardas de Safin. Safin consegue escapar através de uma abertura com Matilda, mas a pequena garota o morde e ele a solta. Ela se esconde até que Madeleine a encontra. Bond se encontra com elas e as ajuda a fugir. Primo ataca Bond, mas ele usa o relógio de gadgets de Ki para fritar o olho cibernético de Primo e fazê-lo explodir na cabeça dele, matando. Bond então vai abrir as portas da abertura para permitir que a Marinha Real lance mísseis para destruir a instalação. Ele consegue e começa a sair, mas descobre que as portas estão se fechando novamente por causa de Safin. Bond tenta abrir as portas novamente e é atacado por Safin, que o atira e depois o infecta com nanobots, especificamente direcionados a Madeleine e Matilda. Bond luta contra Safin, quebra seu braço e o mata. Ele consegue abrir as portas novamente, mas percebe que não pode deixar a ilha sem machucar Madeleine e Matilda. Ele contata Ki, que pede a Nomi para colocar Madeleine na linha para ele. Eles compartilham um momento final juntos, reafirmando seu amor um pelo outro, e Madeleine confirma que Matilda realmente é filha de Bond. Ele então fica parado enquanto os mísseis chegam e destroem a instalação e Bond. Todos percebem o que aconteceu. De volta a Mi-6, M, Tanner, Ki, Moneypenny e Nomi se reúnem para um brinde à memória de Bond. Madeleine dirige Matilda para Matera para continuar suas vidas e decide contar a Matilda a história sobre seu pai, um homem chamado Bond, James Bond. Olá, galera do Anime News. Esperamos que tenham curtido o vídeo. Deixem o like, inscrevam-se e ativem o sininho. Antes de irmos, queremos saber qual é o final de anime mais surpreendente que vocês já viram. Comentem abaixo. Até a próxima no Anime News.